Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer uma coxinha com a massa e o recheio deliciosos que derrete na boca e bem fácil de fazer? Então vamos começar pelo caldo, que é a principal parte dessa coxinha. Aqui eu tô colocando para ferver um peito de frango com pele e com osso, e isso faz toda a diferença nesse caldo. Uma cebola, 2 tomates, bastante salsinha e cebolinha, pimenta do reino, uma cenoura e 2 dentes de alho. Deixa aqui fervendo por mais ou menos 30 minutos ou até que o frango esteja macio. E tempera com sal também aqui. Pronto, olha, o frango já cozinhou, o caldo reduziu bem. Você vê que ele fica bem assim vermelhinho, porque a gente vai pegando o tomate que colocou aqui, bem madurinho, e vai dando uma amassadinha nele para ele se incorporar a esse caldo. Agora a gente vai tirar o frango da panela para ele esfriar e a gente poder desfiar. Aí esse caldo que vai ficar aqui na panela, a gente vai coar e nós vamos utilizar ele para fazer a massa. Bom, aqui eu tenho 4 colheres de sopa de azeite para a gente fazer o recheio. 4 colheres de sopa de azeite, um dentinho de alho bem picadinho. Aí eu vou colocar uma cebola média picada e deixa dar uma refogadinha. Vamos lá, dar uma refogadinha nessa cebola. Aqui eu já tenho o frango que eu desfiei, bem pequenininho, bem desfiadinho. A gente vai esperar dar uma douradinha aqui e vamos colocar o frango. Para acelerar o processo da cebola dourar, coloca uma pitadinha de sal, que ela doura mais rápido. A gente não precisa dourar aqui, é só dar uma murchadinha mesmo. A cebola já dourou, agora a gente vai colocar o frango desfiado. Aqui, o franguinho desfiado. Vamos colocar também, dar uma mexidinha. E deixa ele dar uma refogadinha junto. Refogou. Aí você coloca 2 colheres de sopa de molho de tomate. Pode ser extrato de tomate ou um molho de tomate. Só para ele dar uma corzinha e também dar um pouco de umidade para a massa. Deixa ela agregar bem aqui. Misturar bem ao frango. Aí a gente pode temperar. Eu já temperei, já cozinhei o frango com sal. Então a gente precisa depois dar uma conferida. Vou colocar a pimenta do reino moída na hora. Pode colocar, eu gosto bastante, que eu acho que a pimenta do reino dá um gostinho bom no recheio da coxinha. Aqui. Mistura bem. O recheio da coxinha não pode ficar muito molhado, porque senão a coxinha ela estoura, ela racha. Então não é para ficar seco, por isso a gente colocou o molho de tomate, um pouquinho do molho de tomate. E agora, para finalizar, aqui eu tenho umas 2 colheres de sopa de salsinha picada. E aí é só dar uma mexidinha, não precisa nem cozinhar essa salsinha. E aqui a gente já tem o nosso recheio pronto. Aqui nós vamos começar a fazer a massa. Para fazer a massa dessa coxinha, eu preciso de 3 colheres de sopa, não muito cheias, de manteiga. E aí você vai colocar 2 dentinhos de alho bem amassadinho, para dar uma leve perfumadinha só aqui nessa manteiga. Não é para dourar, é só para dar uma perfumadinha. Esse alho vai fazer toda a diferença no gosto que fica a massa dessa coxinha. Fica muito boa. Aqui vamos deixar dar só uma esquentadinha para começar a soltar o perfume do alho. Aqui. A manteiga já está derretida. Aqui já deu uma aquecida. A gente já pode entrar agora com 2 copos de 200 ml. 2 copos e dá mais ou menos meio litro. Seria 2 copos de 250 ml do caldo que a gente cozinhou o frango. 1 copo de leite. Mistura aqui. Aqui a gente vai provar agora se tá bom de sal.
pega um pouquinho. Aqui tá bom. Ele precisa ficar um pouquinho salgadinho, porque vai entrar a farinha. Então, a massa não pode ficar sem sal. Vou colocar até um pouquinho mais, pra ela ficar bem saborosa. Aqui. Dá uma mexida e a gente precisa esperar agora esse líquido ferver pra gente colocar a farinha aqui de uma vez. Aqui a nossa mistura já tá fervendo. Eu vou colocar só uma pitadinha de colorau pra dar uma corzinha mesmo nessa massa, um pouquinho mais rosadinha. Aqui, ó. A hora que você vê que ele tá começando a levantar a fervura, a gente vai adicionar 3 copos, da mesma medida que eu usei o leite, o caldo do frango, eu vou colocar de farinha de trigo. Então, aqui tem 3 copos de farinha de trigo. Pode jogar de uma vez aqui, ó, dá uma mexidinha, joga. Tá, e agora a gente precisa mexer essa mistura até que ela desgrude do fundo da panela. Deixa eu pegar um paninho pra segurar. Aqui, vai mexendo. Vai agregando a farinha. Ela fica uma massa bem firme mesmo. Tem que ficar, porque se ela ficar mole, ela não dá a textura boa na massa. Aqui. Vai misturando bem para essa farinha toda misturar com os líquidos da receita. Aqui, ó. É bem rápido agora. É só realmente ela misturar e ela começar a desgrudar. Ó, tá vendo que ela já tá desgrudando do fundo da panela? Ela já tá praticamente pronta. Vamos só dando uma apertadinha para ela desmanchar esses gruminhos da farinha que não desmanchou direito, né? Que não misturou. Aqui tem mais um pouquinho. Aqui. Ó, tá vendo? Ela já tá desgrudando do fundo, então ela já tá praticamente no ponto. Deixar mais uns 30 segundinhos, 1 minuto aqui, só para ela não ficar com gosto de farinha crua. Aqui. Já praticamente desmanchou tudo. Depois a gente vai sovar essa massa, então se ficar ainda tá vendo, algum pedacinho, não vai ter problema. A gente vai pegar essa massa, vai passar ela para uma bancada e a hora que ela tiver já numa temperatura suportável, né, que ela tiver mais morninha, você vai dar uma trabalhada nessa massa, dar uma sovadinha nela para ela ficar bem lisinha. Pronto, a massa já tá morna, agora é só você dar uma sovadinha nela, ó, pra ela ficar bem lisinha. Não precisa ser com força, nada disso, é só para ela alisar e ficar bem homogêneo, ó. Tá vendo? É uma massa super gostosa, super fácil de trabalhar, ó, tá vendo? Ela é bem maleável. É só mesmo para se tiver algum pedacinho de farinha, ela misturar e ela ficar bem lisinha. Aqui, ó. É só dando uma sovadinha. Assim. E pronto, ó. Tá vendo? Já tá uma massa bem macia, bem fácil de trabalhar. Pronto, ó. Aqui eu já tenho a massa sovada, então vamos começar a modelar as coxinhas. Você pega uma quantidade de massa que eu não vou fazer a coxinha pequena, faz uma bolinha, dá uma achatada aqui, ó, vai dando uma apertadinha aqui assim, pra ela ficar mais... Aqui, ó. Se você quiser fazer com requeijão cremoso, nessa hora você coloca aqui o requeijão, eu vou fazer só com o frango mesmo. Coloca aqui uma quantidade boa de recheio do franguinho aqui desfiado. Aqui. E aí você começa a fechar, aqui ó, esconder esse frango aqui dentro, como se estivesse fazendo um pastelzinho. Ó, não tem problema o formato, porque a gente vai modelar ela agora aqui. Ó, vai fechando aqui embaixo. Aí agora você vem com a mão você vem fazendo assim, ó, aqui e rodando, aqui, rodando, para ela ficar no formato da coxinha. Aí, importante, assim que você modelar a coxinha, você coloca ela na farinha de rosca. Antes de mais nada, passa na farinha de rosca e deixa ela reservada aqui enquanto você faz as suas coxinhas. Uma outra forma de você modelar é assim, ó, você faz a bolinha da mesma forma,
Só que aí você vem aqui com o dedo e vai fazendo tipo um copinho, tá vendo, ó? Coloca o dedo aqui dentro e vai virando, pra ficar um cogumelinho aqui, ó. Tá vendo? Assim, você já faz um buraco aqui dentro. Aí, nesse buraco, você coloca o frango aqui. Aperta ele bem pra dentro. Certo? Aqui, mais um pouquinho. E aí, vem fechando aqui embaixo. Vai puxando pra formar o biquinho dela aqui. Dessa forma, acho que é até mais fácil de fazer. E aí, a mesma coisa, com a palma da mão, você vai modelando, tira o excesso que fica aqui nesse bico, para não ficar uma coxinha muito maçuda, né? Aqui, vai arrumando ela bonitinha. Tira aqui. E tá pronta a coxinha. Passa na farinha de rosca e deixa ela reservada aqui. E assim você vai fazer com toda a sua massa. Tá bem homogênea, bem batidinha. É isso aqui. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai precisar agora, vai pegar a coxinha, passa aqui nessa mistura. Aqui. E na farinha de rosca. Empana bem. Aqui. E tira um pouquinho do excesso. E pronto. Mais uma. Passa nessa mistura. Isso aqui vai deixar a sua coxinha super crocante. Aqui, ó, sequinha e crocante. Passa na mistura, passa na farinha de rosca, tira um pouquinho do excesso e assim você vai fazendo com todas as suas coxinhas. Mais uma aqui. Empana bem. Aqui. E tá pronto. Faz isso com todas as suas coxinhas. Pronto, aqui eu já tenho a gordura quente. No caso, eu tô usando banha, mas você pode usar óleo, como você achar melhor. E aqui nós vamos colocar no máximo 4. Deixa ela fritar, procura não mexer muito. O óleo não pode estar muito fervendo, porque senão ela vai queimar e não vai cozinhar por dentro, né? Aí dá só deixa ela dar uma viradinha. Deixa ela fritar. Deixa ela um pouco agora aí, sem mexer muito, pra ela não quebrar nada, né? E vamos deixar. Pronto, nossas coxinhas já estão fritas. Ela tá super sequinha, crocante, ó. Dá pra escutar o barulhinho, ó? Tá vendo? Da casquinha crocante. Vamos abrir uma pra ver assim como é que ela tá por dentro. Ó, ó o barulhinho a crocância dessa. Deixa eu experimentar um pedaço. Muito boa. Faz que você não vai se arrepender. Se você gostou dessa receita, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, beijo!